Sejam muito bem-vindas, jardineiras da alma. Neste vídeo nós vamos falar sobre ritmo certo e a relação do tempo com o florescimento da alma. Eu sou Lilian Lima, psicanalista clínica, mestre reikiana, e aqui neste perfil eu ajudo mulheres a soltarem seus fardos emocionais e florescer a alma. E para você que ainda não me segue, fica aqui o meu convite para me acompanhar em todas as redes sociais, no @Conexão com a Leveza. E hoje nós vamos falar sobre o tempo, né? Falar sobre o tempo é de uma complexidade, é um assunto bem profundo, é um assunto complexo e é importante a gente começar a falar um pouco sobre isso. Lenita, bom dia, seja bem-vinda. Vamos falar sobre as diferentes relações que as pessoas têm com o tempo, né? Como que isso impacta na psique de forma individual e peculiar para cada indivíduo, para cada ser humano, para cada mulher, né? Então eu já começo com uma pergunta. Você se sente atrasada para alguma coisa? Você tem essa sensação como se estivesse fora do tempo? Ou até mesmo como se estivesse extremamente ligado ao futuro, ansiosa, esperando algo acontecer? Então, tudo isso tem a ver com essa relação individual que você tem aí com o tempo, né? E para falar de tempo, primeiro a gente precisa falar aqui como que funciona o tempo para nós, seres humanos aqui na Terra, né? Então, o tempo ele é medido pelo tempo, espaço, né? É a medida cartesiana, newtoniana, como nós conhecemos aqui, que se refere a um dia de 24 horas, né? Se refere a um ciclo de um ano, na qual a Terra faz esse ciclo, esse giro em torno do Sol, e tudo isso é necessário o tempo para a gente se organizar mentalmente, para dar senso de organização para a nossa mente aqui na Terra, né? O tempo, ele também, ele é contabilizado pelo calendário, né? Então, o calendário 365 dias ao ano, né? Só que esse calendário, ele já foi mudado, né? Algumas vezes, e não tem muito tempo, um pouco mais de 500 anos, o Papa Gregoriano, né? Ele fez essa alteração no calendário também, já desde a época também dos romanos veio ele, o imperador Júlio César, que pediu para criar um mês que tivesse o nome dele. E aí foi criado o mês de julho. E depois o imperador Augustus também quis um mês com o seu nome. E aí criou-se o mês agosto. E por isso que tem também essa diferença de meses com 30 dias, com 31 dias. E aí essa bagunça foi tanta que foi necessário a cada 4 anos aumentar um dia a mais em fevereiro. 29 dias, né, a cada 4 anos. E tudo isso, essa alteração desse calendário também por interesses políticos, de cobranças de impostos, tudo isso foi alterando a nossa relação natural com o tempo, né? Então, se a gente for ver astronomicamente, o tempo, esse giro da Terra, esse tempo natural, ele tem a ver com as fases lunares, né? Então, a cada 7 dias, troca-se uma fase lunar, né? Troca-se uma lua, como falamos. Então, dá um total de 4 luas ao mês, 28 dias, né? Então, esse seria o tempo natural, baseado na natureza, que era assim que era contabilizado na antiguidade, né? E funcionava muito bem. O ser humano está alinhado com essa frequência do tempo natural da Terra, né? Então, todas essas alterações do calendário, também baseado em interesses políticos, cobranças de impostos e tudo mais, também foi alterando a relação do ser humano com o tempo, né? Então, tudo isso também tem um impacto na psique do indivíduo. E quando a gente fala de tempo, é muito interessante porque
esse tempo como a gente conhece hoje, baseado nas leis de Newton, né? Tempo newtoniano, cartesiano. E só que aí, para falar de um outro assunto, porque para cada pessoa, parou para pensar, cada pessoa tem uma relação individual com o tempo. Para algumas pessoas ela acredita que o tempo passa mais rápido, para outras mais lento, sendo que todos temos as mesmas 24 horas do dia, né? Então, o que acontece dentro da cabeça de cada indivíduo, cada ser humano que tem essa relação diferente, né? O tempo corre diferente na cabeça de cada pessoa de forma individual aí. Então, para falar sobre isso, a gente vai entrar aqui na física quântica, né? Então, a física quântica explica que não tem passado, presente e futuro separado. Tudo acontece ao mesmo tempo dentro da mente. E isso também foi divulgado através também de Einstein, que cabeçou essas pesquisas também, né? Que na época já estava ali muitas pessoas falando, muitos deles falando sobre a física quântica, e Einstein falou que o tempo é relativo. Então, quando a gente fala que não existe passado, presente e futuro, que tudo é ao mesmo tempo, é porque é relativo. Não só de forma individual para cada ser humano, mas também de forma matemática, porque aqui na Terra o tempo contabilizado como 24 horas, quando a Terra dá um giro em torno de si mesma, né, por isso que é 24 horas, isso é aqui na Terra. Quando sai da Terra, não existe essa contabilidade do tempo em horas, em segundos, já é diferente, né? Até uma indicação de filme, para quem não assistiu, sugiro fortemente assistir Interestelar. Esse filme eu já assisti algumas vezes e ele sempre mexe comigo, né? Justamente por estar mostrando ali essa relação do homem com o tempo e a teoria da relatividade. Quando ali eles saem, o personagem principal, ele vai para outro planeta e quando ele retorna lá para a base dele, já tinham se passado muitos anos, se eu não me engano 23 anos ali, né? E o amigo dele que estava aguardando dentro da base estava envelhecido, né? E para ele tinha sido apenas algumas horas dentro ali, que ele entrou no buraco de minhoca e foi lá naquele outro planeta, né? Então ali ilustra muito bem que o tempo é relativo, provado inclusive pela matemática, pela ciência, que aqui na Terra, para nós, o tempo ele é contabilizado de forma diferente, às 24 horas. Saiu o extraterra, já não tem essa contabilidade exata como é aqui, né? Já muda-se a matemática, a contabilidade do tempo, né? Então, fizeram uma pesquisa até, não vou me recordar agora do ano, 2 irmãos, eles foram gêmeos, né? Um ficou aqui na Terra e o outro foi para o espaço, né? Então, eles trabalhavam na NASA e um foi para o espaço e um ficou aqui na Terra. E foi comprovado, depois esse que ficou no espaço ficou durante 1 ano, quando ele retornou, foi mostrado ali que o irmão gêmeo que ficou na Terra envelheceu, né, mais do que aquele que foi para o espaço. Então, eles conseguiram tirar essa métrica, fazer esses cálculos, que aqui na Terra a gente envelhece mais rápido, né? Então, quando até fala assim, o tempo, a vida é um sopro, né? A vida é um sopro e o tempo, ele passa assim, né? A gente fecha os olhos e abre e já passou muita coisa, né? E falando agora de forma psicológica e individual, né? Vamos trazer aqui algumas analogias sobre estar preso no tempo, em dimensões do tempo e espaço. Quando não se trabalha,
os fardos emocionais, né? Quando não se ressignifica a sua história, os seus traumas, certamente esse indivíduo essa mulher vai estar presa psicologicamente no passado, né? Então, essas memórias do passado é que vai dirigir a vida dessa pessoa, né? Ela pode estar com o corpo presente aqui, no ano de 2025, mas as memórias dessa mulher a mente dela vai estar completamente condicionada ao passado, né? Então, como que é essa relação dessa mulher com essa mente presa a esse passado? Como é que a gente consegue identificar isso? Ela vai estar sempre com os pensamentos voltados para situações não resolvidas do passado. Ela vai estar sempre pensando, vindo à tona, memórias, sentimentos, comportamentos relacionados ao seu passado, né? Então, estar presa no passado implica em não estar vivendo uma vida de leveza, implica em não estar construindo algo para o seu futuro, implica estar desconectada da sua alma, da sua essência, né? Então, o estado de presença, né? Estar no ritmo da alma é um estado de presença. O que acontece é que quando a gente fica preso neste passado, né? Muitas vezes é necessário uma intervenção, um auxílio terapêutico, um auxílio energético, espiritual para fazer esse resgate desse corpo mental. Nós temos 7 corpos, não é só esse corpo físico, tá? Isso 7 corpos é uma maneira de explicar o nosso funcionamento, que é complexo, né? Então, temos o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental, energético, espiritual, né? Então, a gente tem 7 corpos, tá? Então, normalmente, o ser humano acessa os 4 primeiros. Os 3 últimos corpos são estados mais elevados, né, espiritualmente, né? Então, como a gente está na Terra, normalmente a gente acessa os 4 ali, primeiro corpos, que é o necessário para que a gente fique bem aqui, em harmonia, né? Então, existe o corpo mental, da mente. Assim como é necessário a gente olhar para esse corpo físico, cuidar da alimentação, fazer exercício físico, tudo isso que a gente sabe que mantém a nossa energia, vitalidade em dia. Assim também a gente vai falar do nosso corpo emocional, cuidar do nosso emocional, assim também a gente vai falar do nosso corpo mental. Então, uma mente, né, vamos pensar que ela é um recipiente cheio de informações, a sua história. Vamos pensar esse recipiente, né? Vamos pegar aqui a minha garrafa de água para explicar. Então, vamos imaginar que isso aqui, tá? É você, o seu corpo físico. E aí, todas as suas experiências de vida, né? Desde quando você nasceu aqui, cada experiência de vida é uma gotinha que foi colocando aqui dentro deste recipiente, né? Então, essas experiências de vidas, vai chegar um momento que vai acumular aqui, ó. Vai estar tudo dentro desse recipiente. Bom dia, Ivonete. Seja muito bem-vinda. Como é que você está hoje? Espero que muito bem, viu? Seja muito bem-vinda. Então, esse recipiente vai acumulando, é uma analogia, tá bem? Vai acumulando ali as informações que se referem ao seu ser. Muito bem. E aí, chega um momento que você precisa revisitar, né, esse recipiente. O que tem aqui dentro que serve e o que tem aqui dentro que não serve. Eu vou precisar abrir isso aqui e esse conteúdo dentro desse recipiente,
olhar para isso e de repente passar por uma purificação, né? Peneirar, de repente ele tem aqui algumas pedrinhas, alguns resquícios, então eu vou peneirar, né? E ver aquilo que não serve mais, aquilo que não condiz mais com a minha vida no presente, né? Então, fazendo essa analogia que a gente é esse recipiente e a gente vai acumulando, vai guardando, nada desaparece, tudo se transforma. E a partir dessa alquimia vai acontecer essa transformação mental e a relação não só com o tempo, mas com todas as outras visões de vida, né? Mariano, bom dia, meu querido, bom dia, como é que você está? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Então, uma pessoa, né, vamos dar um exemplo prático aqui, que uma pessoa que está presa no passado sem perceber, ela vai ter essa necessidade de ficar resgatando ou cristalizando aquela situação específica que ela viveu. Vamos falar primeiro de trauma, né? Então, vamos supor que você passou por um trauma específico numa determinada idade da sua vida, né? Você passou por um trauma que te marcou profundamente, alguma situação e que não foi elaborada, não foi dissolvida, não foi peneirada, conforme eu expliquei aqui do recipiente. Eu estou maravilhosamente bem, graças a Deus. E você também, que bom, meu querido. E, então, essas memórias, né, deste trauma, lá naquela idade específica, ela vai ficar o tempo inteiro na sua mente te cutucando, tá? Então, o seu inconsciente vai começar a te mandar pequenas gotas para você olhar para aquilo e falar, olha, tem algo mal resolvido, porque naquela época foi uma enxurrada de energia, de um emocional que não foi processado e aquilo ali você não conseguiu ressignificar, ficou guardado no seu corpo, na sua mente, no seu emocional, né? Então, aquela situação específica daquele trauma, ela vai ficar o tempo inteiro martelando na sua cabeça, mesmo que você não lembre a situação, mas é a energia do fato, né? E aí, como é que o corpo vai reagir? Como é que o emocional vai reagir? Esse corpo e esse emocional, ele vai reagir com gatilho. Resolvido aqui. Vamos olhar para isso? Né? Vamos olhar para o que está mal resolvido? Então, olha para a sua vida hoje e observa qual é o padrão repetitivo de situações que acontecem na sua vida. Qual área da sua vida que você está sempre tendo problemas? É na saúde? É com o trabalho? É nos relacionamentos? Né? Falta de sucesso? É na vida financeira? Né? É com a família, de conflitos? É com vícios? Olha para a sua vida e fala, nossa, existe um padrão aqui. Algo se repete na minha vida. Então, essa repetição tem a ver com esse passado que fica te cutucando lá. Então, o seu mental e o seu emocional está condicionado a esse passado mal resolvido, que fica batendo na sua porta quase todos os dias, né? Então, uma pessoa que está presa no passado, a gente fala que ela está aficionada, algo ficou cristalizado, né? Isso e se tratando de trauma. Agora, tem também a recusa no amadurecimento, no crescimento, na evolução. O que significa isso? Vamos pensar, uma criança, quando ela tem ali um dia incrível,
maravilhoso, né? E aí, na hora de dormir, a gente fala, vamos dormir, vamos descansar. E aquela criança fala assim, eu não vou. Ela começa a fazer aquela birra e a gente fala, nossa, tá brigando com o sono, né? E esse brigar com o sono porque foi tão legal, tão intenso aquele dia, e a criança ela não quer que o dia acabe. Ela não quer que aquela situação, aquele momento que ela está vivendo, que é tão especial, acabe. Dentro da cabecinha dessa criança, tem que ser eterno. Então eu vou cristalizar, é uma cristalização, isso não pode acabar nunca, essa sensação maravilhosa de euforia, de alegria. Isso se tratando da criança, né? Quando a gente fala de momento. Agora vamos trazer para o adulto, para a vida adulta, né? Então essa vida adulta, olha lá um momento que, nossa, foi incrível na sua vida, foi incrível. E aí, o tempo, ele é natural para todos nós, tem 24 horas, estamos no ano de 2025, hoje dia 28 de fevereiro. O tempo, do calendário é o mesmo para todos nós, de forma física. Mas o psicológico dessa pessoa que está cristalizado, ou no momento de trauma, ou até mesmo no momento em que ela se sentiu extremamente feliz, só que o hoje dela, o presente aqui, tem tanto desafio, a vida está tão chata, ela está completamente desconectada do quê? Da alma, da essência dela, porque quando estamos desconectados da nossa alma, da nossa essência, passamos a enxergar problema em tudo ao nosso redor. Tudo fica chato, tudo fica desinteressante, né? Passamos a ter uma conduta que o outro é o problema na nossa vida, né? O outro é que me traz problema. Então, essa conduta de estar desanimada da vida, estou desanimada, desanimado. Quando a gente fala essa palavra, fala ânimo, né? Estou sem ânimo, estou sem ânima. Então, ânima e ânimos é a energia vital da vida masculina e feminina que habita em cada um de nós. Meu homem interior, minha mulher interior. Isso serve para homens e mulheres. Então, essa comunicação de estar desanimado se refere, estou desalmada, estou desconectada da minha alma. E aí esse desânimo com a vida, ai que vida chata, é essa desconexão com a própria essência, né? E aí eu passo a enxergar dessa forma e ver problema em tudo. Tudo é problema, tudo passa a ser problema, tudo passa a ser chato. E aí, aquele momento na qual eu fui feliz, na qual eu estava no auge, né? Eu, internamente, mesmo que inconsciente, fico querendo resgatar esse momento a todo custo, né? Como se um ímpeto ficasse me puxando para trás. Naquela época eu era feliz, hoje eu não estou feliz. Né? E aí, esse momento na qual você foi feliz, nesse passado, quem eram as pessoas que estavam ao seu redor? O que você estava fazendo? Né? Então há uma ânsia muito grande de trazer de volta essas pessoas, de ter controle sobre essa situação, né, do passado, de resgatar isso, de reviver. Então, essa conduta se refere a uma recusa a caminhar, uma recusa a amadurecer, a se enxergar que o tempo está passando e eu estou desconectada do meu tempo natural. Eu estou desconectada do meu amadurecimento enquanto indivíduo. Estou desconectada da minha espiritualidade, né? E essa desconexão do tempo natural me faz ficar presa nesse passado mental, de querer resgatar, né? Então, quantas pessoas
que você conhece, ou até mesmo você, que só fala no passado, né? Que gosta, né? Fala, meu gosto musical, fica escutando músicas, sei lá, dos anos 70, 80, né? Mas tudo bem, né? As preferências musicais, tá tudo certo, não é sobre isso, mas é comportamental. Esse comportamento de se recusar a amadurecer, de se recusar a enxergar que a vida é cíclica, que tudo tem início, meio e fim, né? E o tempo natural, quando estamos conectados com esse tempo natural, a gente observa isso na natureza. A cada 7 dias troca-se uma lua. Então toda essa bagunça da relação do homem com o tempo vem por essa mudança do calendário, né? Essa mudança do calendário que a gente vive hoje, do calendário gregoriano, não é baseado no tempo natural. Foi baseado numa mudança por interesses políticos, conforme eu falei no início da live, tá? Então, esses interesses políticos que houve essa alteração do calendário, esse calendário gregoriano na qual vivemos hoje, também trouxe implicações de distúrbios da relação do homem com o tempo natural da vida. E aí há essa recusa em amadurecer, né? Então a minha geração é uma geração que está amadurecendo, né? E aí há essa recusa de retornar para a adolescência, retornar para o momento que você estava no auge profissionalmente. E aí pode falar assim, nossa, então quer dizer que eu não mereço ser feliz novamente? Já que naquela época eu fui tão feliz, eu não mereço? Não é sobre isso, né? É entender novamente que se tudo é cíclico, podemos colocar uma nova situação na nossa vida. Muitas pessoas entram também numa depressão na maturidade, por quê? Porque não consegue colocar o novo, tem essa dificuldade, né, de aceitar esse envelhecimento e colocar novas sensações, novos momentos, olhar para aquilo que eu não estou olhando. De repente, o que você nunca fez na sua vida de mais inusitado? Parou para pensar que o mundo é de infinitas possibilidades. De repente você tem habilidades que você nem conhece, que tem habilidades artísticas, habilidades manuais. E aí ficar preso nesse passado te impede de acessar essas habilidades que muitas vezes vêm da alma. Que as nossas habilidades, as nossas competências, os nossos dons vêm da alma. Então, não olhar para isso vai trazendo sofrimento e desconexão com a alma. E trazendo essas implicações, né, para a sua mente, para o seu emocional. Vai aumentando mais e mais essa carga de fardos emocionais e também esse desequilíbrio mental por estar desassociado com o tempo, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, um morador de rua e perguntar para ele, você sabe que dia que é hoje? Ele não vai saber, né? Então, está completamente ali cindido essa relação dele com o tempo, com a vida natural, né? Então ali só está esperando basicamente fazer a passagem, já não tem mais uma mente que raciocina, tem uma alma que está cristalizada, que está recolhida. Ele não funciona pela alma dele, mas ele tem alma. Então quando a gente olha esse indivíduo e muda esse olhar compassivo, empatia, fala, é uma alma, mas é uma alma em sofrimento. Por quê? O mental dele já não tem mais cognição, não está conectado com a vida, com o tempo. Então, o que aconteceu nesse emocional que traumatizou tanto esse ser humano a ponto dele cindir
né, com a alma dele e não ter mais recursos, né, não ter mais recursos para ter força e sair daquele lugar. Então não tem. Então é muito sério isso, né? A gente olhar os rejeitados da sociedade, né? Todos sabemos que tem, mas está lá, está lá. O poder público não faz nada e muitas vezes a gente passa por eles, tem medo, mas olhar esses indivíduos e falar, tem uma alma ali, né? Mas esse corpo mental, esse corpo emocional completamente debilitado, né? Então quando vai acumulando, né, a gente ainda que tem essa possibilidade de ter esse contato com a informação, de ter esse contato para pedir ajuda, a gente está infinitamente no lucro, vamos dizer assim, né? Porque a gente ainda tem recursos aqui fora para buscar auxílio, para tratar esses traumas não ressignificados, para se alinhar novamente com o nosso ser, né? Então, essa relação com o passado é como se tivesse uma dimensão do tempo e espaço, né? Estamos no ano de 2025 e é só o corpo da pessoa que está aqui, mas a mente dela está no passado. Então, se tratando de indivíduos normais, da vida cotidiana, assim como eu, assim como você, isso acontece com você, essa desconexão com o tempo, né? Com pessoas que você conhece no dia a dia, da sua família, do seu trabalho, né? Que é essa recusa em estar alinhada com o tempo natural da vida, isso traz sofrimento, né? Não aceitar as coisas como são no presente. E aí acaba bloqueando o que tem de novo para vir, essas novas possibilidades. O mesmo passo que quando a mente também começa a ficar completamente identificada com quando acontecer isso comigo é que eu vou ser feliz. Quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Também está identificada com o quê? Com um tempo futuro. Né? Então, esse tempo futuro que gera também processos de ansiedade profunda. Então, ligado ao passado é a depressão. Ligado ao futuro é a ansiedade. É uma mente que não desliga, porque está sempre pensando além, na frente. A gente tem muitos estímulos, né, hoje, de informação também. E há uma certa dificuldade para filtrar o que realmente vale a pena, o que ressoa com a nossa alma, com o nosso coração, né? Então, hoje, essa facilidade da internet, que é uma coisa maravilhosa também para se levar informação, também é uma faca de dois gumes, como a gente fala, né? Tem um lado positivo e tem um lado também ali que não é tão positivo. Então, saber filtrar o que faz sentido é muito importante. Caso contrário, vai gerando o quê? Ansiedade, né? Então, por isso que tem muitos estudos dentro da neurolinguística agora, da neurociência, sobre que estamos vivendo a geração dopamina, né? Que é esse excesso de tela, né? De ficar horas e horas ali e vendo conteúdos ali irrelevantes, né? Muitas vezes, né? Deixa eu me distrair um pouquinho aqui. Minha vida tá tão chata que eu preciso me distrair, gerar um pouquinho de energia, de dopamina. E aí a vida tá acontecendo e essa pessoa não está em estado de presença. Muitas vezes até com a família, né? Então, ontem foi aniversário da minha pequena, né? 9 aninhos, e a gente levou ela para jantar fora, e ali, né, no momento de confraternização com a minha família, tinha um casal ao lado, né? E esse casal, eles
comeram ali, tudo bem, né? Só que o tempo inteiro com o celular na mão, sem conversar, né? Ali, você vê que estava só passando a tela. Então, esse desinteresse pela pessoa que está do seu lado, de conversar. E existe algo no ser humano que é inato, a gente vem com isso, que é se socializar, estar com outras pessoas. Então, a que nível chegamos para que é tão desinteressante estar com outros humanos? É muito mais interessante agora a gente ficar zapeando na tela. Ô, Ana Maria, bom dia. Você está bem, minha querida? Espero que sim. Bom dia a todas vocês. Sejam todas muito bem-vindas quem está ao vivo aqui comigo. Então, essa busca fora, por algo fora, é para preencher algo que está aqui dentro, faltando. Então, ou a minha vida está tão sem graça, que aí eu fico observando só redes sociais, a vida de outras pessoas, porque a minha vida é desinteressante. Quando começa a entrar nesse buraco de acreditar erroneamente que a própria vida, que é o que nós temos de mais importante, que é a nossa vida, e a gente julga internamente, autocrítica, que a nossa vida é chata e que a vida do outro que é legal, né? Principalmente pelas redes sociais, né? Olha, essa pessoa tá viajando, olha ela, olha isso, olha aquilo, e aí olha para sua vida e fala, nossa, minha vida, tô cheia de problema. Então, quando a gente muda esse olhar, que bom que o outro tá feliz, que bom, torço, mas olha para sua vida e fala, é o que eu tenho de mais importante, precioso, é a maior bênção que a gente tem, é a vida, é a vida. E a nossa alma quer se realizar em nós. Nós planejamos isso por amor, de voltar por amor. E aí chega aqui, a gente se desconecta disso e passa a olhar tudo como o quê? Ai, que chato. Ai, que minha vida é isso, que minha vida é aquilo, né? Então, essa desconexão, né, do estado presente com o que está acontecendo, até mesmo com os desafios, porque não se enganem, os desafios, eles existem para todos os seres humanos, né? Uns é na área financeira, outros vai ser na área de relacionamento, outros vai ser, de repente, na saúde, outros, de repente, vai ser com um profissional. Cada ser humano, ele vai ter uma área da vida, que aquela área a gente fala é o calcanhar de Aquiles. E ali é onde está o maior desafio, mas também a maior potência a se descobrir desse ser humano, né? Então é como se eu vou passar por isso para ter uma iniciação. Olha que lindo isso, uma iniciação de aprendizado da minha alma. A minha alma vai se iniciar nesse aprendizado e aí a partir disso vai nascer dentro de mim algo extraordinário. Então quando a gente passa a enxergar os desafios que são frequentes em uma área específica da nossa vida, que de repente aí é o maior desafio que você passa por anos e anos dentro da sua vida, é você olhar e falar, nossa, tem alguma coisa aqui pra mim que é importante. A minha alma, ela tá me mostrando que é importante pra mim isso aqui. E eu não tô percebendo, porque a minha mente está focada no quê? Ou no passado, ou no futuro. Presa num passado, querendo resgatar algo que já morreu, que já passou, que é cíclico, ou no futuro, de algo que nem aconteceu. Pessoas que ficam com projeção muito de futuro, que gera muito essa ansiedade, quando eu tiver isso eu vou ser feliz, quando acontecer isso na minha vida vai ser maravilhoso. Aí fica numa busca incessante
para acontecer algo na vida, né? É uma busca sem fim, sem fim. Então isso gera muita angústia. Ficar projetando muito. É diferente quando eu tenho um desejo específico e aí eu vou fazer um planejamento, um plano de vida. Vou definir metas claras para alcançar esse objetivo. Daqui 10 anos eu pretendo mudar de cidade, é um exemplo hipotético, né? 10 anos eu quero me aposentar. Ou fazer uma viagem, sei lá. Eu vou começar a programar agora. Como? O que eu tenho que fazer? Né? Quais as minhas ações? Aí eu vou escrever, eu vou entender que cada mês ali vou começar a poupar dinheiro, eu vou fazer um planejamento financeiro, eu vou fazer um planejamento da minha vida no geral para alcançar aquele meu objetivo. Isso é diferente. Agora, quando há a historinha, que são as vozinhas na cabeça, né? Que fica ali no mental o tempo inteiro. Né? Então fica as criações dentro da mente, projetando também mentiras internas. E aí aquilo não acontece na vida. E aí quando se percebe, passou o tempo, que é esse tempo vigente, que é igual para todos, dos dias, das horas, do calendário. Passou o tempo e a pessoa não realizou o desejo do coração dela, da alma dela. E é tão interessante, por exemplo, alguém que está preso no passado, um exemplo simples, se ficar muito tempo sem ver alguém. Vamos supor que tem alguém ali que você ficou alguns anos sem ver essa pessoa, né? E aí você foi vivendo a sua vida sem esse contato com o presente, com o tempo natural, desconectada da sua alma, foi vivendo no automatismo ali, né? Sem estar em contato direto ali com a sua essência. E aí, depois de alguns anos, essa pessoa retorna à sua vida. E você olha e fala, uau, o que aconteceu com essa pessoa? Que ela mudou tanto? O que ela fez? Gente, parece que eu não conheço mais essa pessoa. Então, muito provavelmente, essa pessoa, ela está ajustada com esse tempo natural da alma dela. A vida dela aconteceu. E ela evoluiu, ela foi dando passos. Quando a gente vai dando passos, a gente muda, a gente se transforma. Temos uma ideia, né, a sociedade, que muitas vezes a gente quer muito uma mudança na vida. Eu quero muito mudar a minha vida, porque tá chato, a gente se entedia, né, com facilidade. Tá muito chato, principalmente porque comparamos a nossa vida com de outras pessoas, né, e aí vem o tédio, quero mudar. E aí existe uma ilusão no mental que a mudança ela vai ser repentina, de uma hora para outra. Eu vou dormir, vou acordar, a minha vida vai estar cor-de-rosa, vai estar tudo bem, vai haver essa mudança aí. E isso não é verdade. Nós nos construímos durante toda uma vida. Essa transformação é durante toda uma vida. A gente se transforma conforme a gente caminha, um pouquinho a cada dia. E como é que se transforma? Como é que muda a vida? Se permitindo ao novo, no presente. Se permitindo avançar. Estar em contato com a nossa alma. Quando a gente não está em contato com a nossa alma, a vida fica completamente bloqueada. Porque não estamos no fluxo da vida natural. Então, tudo vai ficar bloqueado. Vai começar com uma coisa específica, então vai vir aquela sensação, estou parada no tempo, a minha vida não anda, nada está acontecendo, quero tanto fazer isso lá no futuro, que aí as ideias mentais, que fica ali as conversinhas mentais, e a vida estagnada. O presente da pessoa, a vida desmoronando ali, porque começa um monte de situações ao redor desmoronar. E aí é tão doído, né, para esse indivíduo,
para essa mulher olhar para isso. Ela não quer olhar, né? Fala, não quero olhar para o que está acontecendo, né? De repente é com filhos, de repente é com o seu lado financeiro, de repente é no seu trabalho, com a sua família, né? Nos seus relacionamentos, de repente é alguma coisa tá desmoronando. E aí você fala, não quero olhar, não sei, é o fingimento, eu não quero ver isso, né? Tá muito para mim essa carga, é muito doído. E aí fica nessa prisão emocional, né? Então, encarar os fatos, a vida no presente, quando a gente fica muito desconectada, né, do que está acontecendo na nossa vida no presente, certamente vai começar a virar uma bagunça. Imagine se a gente acordar de manhã e não escova os dentes ali um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, um ano, sem escovar os dentes, sem pentear o cabelo, sem tomar banho. O que vai acontecer? Né? A gente vai começar a degringolar o nosso corpo físico, não é? Então, não olhar para isso é começar a tudo desmoronar. A saúde, o autocuidado, isso falando de maneira grosseira. Agora, vamos levar isso para as outras áreas da nossa vida. Vida financeira, né? Se eu só gasto, faço dívidas, e aí chega um momento que eu falo, não quero olhar para essas dívidas, e aí olha lá, né? Fala, não tem como, uma hora vai ter que pagar as dívidas, né? E isso também para outras áreas, com os filhos, né? Então, não quero olhar, né? Eu estou sofrendo, mas eu não quero olhar. Então, esse posicionamento de eu preciso estar em contato com a minha alma e com o tempo natural da vida, é olhar para a sua vida e tudo que faz parte dela. Então, esse cuidado também com as outras pessoas ao seu redor, você também olha e traz para si. Até mesmo com o autocuidado, né? E depois eu vejo isso, não quero ver agora, e vai empurrando com a barriga, né? Vai chegar um momento que vai ficar insustentável. E aí a conta chega, né? A conta vai chegar, viu? Toda forma de negligência, né, vai gerando, quando volta intensamente, né? Então a gente não pode se enganar que não olhar vai desaparecer, pelo contrário, vai aumentar. Então, esse estado de presença é maturidade. Eu encaro a vida com seriedade, responsabilidade, que é a minha vida, que é o que eu tenho de mais importante e precioso que Deus me deu, que é estar aqui viva. Então, o que vai acontecer, né? E aí vai vir o desânimo, não quer viver mais, tá tudo chato, apatia, né? Essa desconexão com a vida. Então, tudo isso se refere ali ao ser humano hoje, como a gente vê hoje, né? Então, tantos desequilíbrios mentais, emocionais que a gente vê, e cada dia só aumenta. Então, falar em florescimento da alma é até uma palavra bonita, né? Florescer a alma. Parece muito filosófico, muito bonito, muito místico, mas deveria ser a palavra de ordem de todos nós seres humanos. Estar em contato com a nossa alma. E quando eu falo alma, isso não tem a ver com religião. Muitas pessoas confundem isso, né? Espiritual, religião, não. Tem a ver com a nossa essência, com o que nós somos internamente. Então, estar em contato
com a nossa essência, com a nossa alma, nos possibilita a viver mais leve, a ter clareza na resolução de conflitos do lado de fora da nossa vida, né? A estar em contato, sim, agora com a nossa espiritualidade, independente do que você acredita, com a espiritualidade interior de cada um. É estar em harmonia, independente dos desafios, né? Então, fica o meu convite para você que está comigo aqui até agora nessa live, é olhar para a sua vida e observar se você está em contato com o tempo natural, né? E ninguém está atrasado para nada. Essa sensação de estou atrasada, fulano conseguiu algo e eu não, essas comparações, né? Ou me sinto extremamente ansiosa porque eu fico com a cabeça lá cheia de preocupações de coisas que nem aconteceu ainda, né? Preocupando a mente de informações em excesso, né? A geração de dopamina e nem se permitindo respirar para pensar, né? E aí vai vivendo no automatismo ali, todos os dias no automatismo. Então, realmente, isso é insustentável para qualquer ser humano viver no automatismo, desconectado da alma, né? Então, ninguém está atrasado, cada um está no seu tempo certo, divino, de viver aquela experiência específica, né? Cada um está no seu tempo de consciência, para qualquer situação que esteja passando ali. O que difere é como a gente encara, né? Como a gente encara aquela situação. Com leveza, acolhendo também, muitas vezes, os nossos sentimentos, entendendo que a gente é ser humano, né? E a gente está aqui, e a gente vive sentindo. Somos impactados por tudo que acontece ao nosso redor, tá? Então, não se engane que você está desconectado das coisas que acontecem no mundo, das pessoas ao seu redor. Então, tudo que acontece fora, de certa maneira, também impacta a gente. Então, muitas vezes, tem dia que a gente não vai estar bem. É natural isso, não se julgue, não se cobre, né, por você não estar bem. Essa cobrança por perfeição, né, ela não existe. Nós somos seres imperfeitos. Lembra que eu falei que a gente vai se construindo ao longo da vida? Então, essa construção ao longo da vida implica em erros e acertos. Então, encarar isso com leveza é importante para trazer paz de espírito para nós, enquanto seres humanos aqui na Terra. Senão a gente enlouquece. De verdade, enlouquece, né? É o popular. E aí a gente vê, né, quantas pessoas hoje que está com problema mental mesmo, né? Emocional, mental. Quando fala problema mental, a gente associava até um tempo atrás questões físicas, né? Doenças físicas. E não é só isso, né? De autismo, essas situações, não é só isso. Então hoje a gente fala tem várias doenças novas aí, né? Vários distúrbios mentais, vamos dizer assim, TDAH, burnout, tudo isso se refere ao quê? A uma mente, ao mental que está doente. Então a gente olha e fala, nossa, eu tenho uma esfera mental, eu tenho uma esfera emocional, eu tenho uma esfera física, eu tenho uma esfera espiritual. Como eu sou complexo, caramba, eu tô dando conta? Muitas vezes a gente não dá conta, e aí é onde precisa ter auxílio, ajuda, pedir ajuda, né? Então, achar que a gente vai dar conta, muitas vezes não dá conta, precisa de auxílio, né? E ao mesmo tempo olhar e falar, não é só o corpo físico. Eu preciso encarar e falar, eu
tenho que cuidar dessas outras áreas, né, da minha vida aqui. Do meu emocional, começar a soltar esse peso dessas emoções reprimidas, esse acúmulo de fardos emocionais, começar a soltar situações do passado, né, expectativas de um futuro que nem existe, né, e olhar para o presente, ver as coisas boas que eu tenho no presente, ver a minha própria vida como preciosa. Então você, mulher, você é preciosa, a sua vida é preciosa. A vida dos seus é preciosa. E isso é o que a gente tem de mais importante. A vida, né? Então, assim que eu falo a analogia do jardim interior, né? A gente está em contato com esse jardim interior da nossa alma, todos esses acúmulos, essas situações não resolvidas vão se tornando ervas daninhas, né? Vai minando a nossa energia. E aí o que acontece? Não vai ter energia. Tudo que é mal resolvido está lá no inconsciente, né? Convocando o indivíduo para resolver. Resolva. Você está aqui para resolver. É o momento da gente resolver, né? E, de novo, sobre o tempo. Quanto mais o tempo passa, o tempo que a gente vive, né, mais pesado vai ficando. Mais cristalizado vai ficando. Quando eu falo cristalizado, imagine que algo no início é gelatinoso. Vamos imaginar, é uma analogia. Aí, esse gelatinoso, ele vai ficando endurecido, porque ele vai perdendo líquido, né? Vamos imaginar uma esfera, ele vai perdendo líquido e ele vai ficando duro, até que chega um momento que ele cristaliza, ele vira uma pedra, né? Então a gente utiliza esse termo dentro do processo terapêutico, cristalizou, virou uma pedra. Então é literalmente isso que acontece. Cristalizou tanto que quando era o momento ideal para olhar para aquilo, não olhou, que aquilo endureceu, aquilo ficou rígido. E aí isso vai se refletindo no comportamento. Então quanto mais o tempo vai passando, mais rigidez, mais cristalizada essa pessoa vai se tornando, né? Rigidez é de não aceitar o novo, de não aceitar o tempo natural, a vida presente. Rigidez em ficar com ideias fixas, de controle também, muitas vezes, sobre a vida do outro, de não aceitar como o outro está vivendo. De repente você teve uma pessoa importante na sua vida e naquele momento você não percebia, porque a gente fantasia muitas vezes que o tempo passa, a gente esquece o que é negativo e foca no positivo, né? Então por isso que fala que o tempo cura tudo. Aí as memórias negativas vai esquecendo e muitas vezes fica a fantasia que aquele tempo era bom. Não vê o aprendizado, né? Fica a fantasia. E aí aquela pessoa que estava na sua vida naquele passado, você não solta, não perdoa, muitas vezes também tem a ver com isso, né? Então aquele você fica o tempo inteiro remoendo, literalmente remoendo. Então, remoer pensamentos do passado, remoer pensamentos que eu não consigo comunicar, até mesmo de pensamentos, projeção do futuro, eu fico ruminando, né? A gente fala, tá ruminando, falando sozinha. Você já viu essas pessoas que começam até a fazer movimento com os lábios? A mente dela tá tão insana que ela fica até fazendo movimento nos lábios como se estivesse conversando e não consegue comunicar. Então esse ruminar de pensamentos vai começar até a dar problema nos dentes, né? Os dentes vai começar a ficar mole, não tem aquele problema que dá no dente que fica mole, os dentes, porque está presa num tempo e espaço da mente, um pensamento desfocado, aleatório, ou no passado, ou no futuro,
não está aqui no estado de presença, observando as coisas que estão acontecendo ao seu redor, um estado de presença consigo mesmo. E aí vai começar a ter problema nos dentes. Então isso é real. O nosso corpo, ele reflete tudo que está acontecendo dentro de nós. Tudo, o nosso corpo, ele vai mostrar que tem algo que não está legal, que precisa ser olhado, né? Então, minha querida jardineira, você não está atrasada. Se você sente que você está atrasada, você não está desconectada do tempo, do que está acontecendo, tá bem? O que pode estar acontecendo é que você está desconectada da sua alma. Gratidão, Ana Maria. Gratidão pela sua companhia hoje aqui, viu? Um beijo para você. Gratidão, viu? Fica com Deus. Então, o que pode estar acontecendo é essa desconexão da alma, tá bem? Então, hoje a gente vai encerrando aqui a nossa live. Fica o meu convite para você fazer as pazes com o tempo natural da vida, fazer as pazes com a sua vida, se alinhar ao tempo divino, com você, com a sua alma, e olhar com carinho, com amor para tudo que precisa ser resolvido e ressignificado na sua vida nesse momento, tá bem? Um beijo grande para vocês. Para quem entrou comigo aqui neste conteúdo e ainda não me segue, fica o meu convite, tá bem? Para me acompanhar no @conexão com a leveza em todas as redes sociais, tá certo? Um beijo grande no coração de vocês e até semana que vem.